1 Crônicas, capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o exército, a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo o Israel subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que o chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a si a arca, a cidade de Davi, porém a fez retirar a arca a casa de Obed-edom giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, e sua casa o Senhor abençoou, a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã e Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg e Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? E nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Capítulo 15. Fez também casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou ali uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120,
Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e de seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel e Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tenha preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a sua ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Remã, filho de Joel, e de seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos, a segunda ordem, a Zacarias, Bene e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaía, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqueneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia com alaúdes sobre Alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Miqueneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre seminete para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensina-os a entoá-lo porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, e Jeosafá, e Netanael, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeaías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaia e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome,
Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, samudiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto perpétuo, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, que é da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. E andaram de nação em nação e de um reino para outro. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades. Porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegre-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68, a este Obed-edom, filho de Gedutum, e a Osa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, o sacerdote diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente, pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel, e com eles a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa.